São 7h33, 7h33, horário de verão, ótima manhã, sexta-feira ainda bem, dia 25 de janeiro de 2019, aniversário de São Paulo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você pode acompanhar nossa programação em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do planeta, basta acessar o nosso site, o bandnewsfm.com.br, basta acessar também nosso aplicativo, Band Rádios, baixar no seu smartphone e acompanhar a nossa programação. Dá para acompanhar também no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? E como você já percebeu, eu não sou Ricardo Boechat. E a pergunta que fica no ar: cadê Ricardo Boechat, Carla Bigato? Ricardo Boechat acaba de entrar na redação da Band News FM com uma carinha meio inchada, abraçado a vários jornais, com a camisa, com as calças caindo, ele acaba de descrever. A camisa abotoada daquele jeito, pela metade, a abotoadura ali do sapato sem meia, parece uma pantufa. Bom dia, Boechat, tá tudo bem aí? Tá abotoada pela metade mesmo, olha. Sensualizando. Você quer se achar primeiro aí, Boechat? Vamos nessa. E o pior é o seguinte, eles estão vendo que eu tô chegando nessas condições e todo dia eles ficam aqui pagando comercial, deixa eu falar, não deixa eu falar. Agora que eu queria ficar quieto, aí disseram isso tudo de mim. Assim faz qualquer coisa aí que eu tenho que ajeitar isso aqui. Muito bem, enquanto o Boechat coloca a roupa. Não tocou? Bom dia! Boechat tocando bom aqui, dia. daqui a pouco o seu comentário matinal. Minuto. Lê aí, Boechat. Bom, muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. Você pode participar mandando sua mensagem pra cá, e-mail pra ouvinte@bandnewsfm.com.br. Pode mandar um WhatsApp, o DDD é 11, o número é o 999-592-100, 999-592-100. Enquanto o Boechat se ajeita aqui, a gente segue com alguns destaques desta manhã. Tem mudanças que podem afrouxar o monitoramento de transações feitas por parentes de políticos. O destaque agora chegando de Brasília, fala Ângelo Nascimento. Sugerida pelo Banco Central, a proposta que afrouxa o monitoramento de transações bancárias feitas por parentes de políticos ainda não foi avaliada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Atualmente, as transações são alvo permanente de vigilância para evitar o uso de laranjas para encobrir crimes como lavagem de dinheiro e desvio dos cofres públicos. A minuta do BC prevê agora que o rastreamento das contas de parentes de políticos deixe de ser obrigatório. Com isso, cada banco definiria os critérios para apurar suspeitas. As notificações automáticas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras também passariam para 50 mil. Questionado sobre o assunto, Moro afirmou que a ideia está em consulta pública e que não é uma medida efetiva. Essa é uma consulta pública, ainda não é uma... Sim, mas ainda não é uma decisão tomada, né? Eu concordo. Mas isso isso vai ter que ser avaliado as razões pelo qual o Banco Central fez essa proposta e o governo vai se posicionar. Em nota, o Banco Central informou que as normas propostas ainda estão em fase de discussão, ou seja, podem ser alteradas e só entram em vigor em 2020. Bom, minha gente, deixa eu dar meu bom dia aqui para vocês, pedir desculpas aqui pelo atraso. Hoje feriado, minha doce Verusca imaginou que eu não ia trabalhar, feriado em São Paulo, né? Aniversário de São Paulo, nossa querida São Paulo. 465 nos trinques, sem pelanca, sem nada, São Paulo comemorando o aniversário, feriado aqui na cidade de São Paulo. Minha doce Verusca, como não tem aula das meninas, então achou que dia feriado, tá, não deu aquela ajustada no despertador, e aí pronto, deu no que deu. Mas o assunto que eu queria comentar com vocês na abertura do programa, mandando meu abraço aí para as praças que compõem a rede Band News FM de notícias, agradecendo a audiência de todos, era exatamente esse, de fazer um rápido bate-papo em cima dessa norma, dessa modificação que o Banco Central está tentando fazer nas regras para controle. Deixa eu mandar bom dia pro Luiz Megali, pro Mauro Soares, pra Larissa Hertal. Não tô vendo a Larissa Hertal Bernardo Ramos. O Bernardo Ramos, que tá na bancada hoje, a Paula Valdez também, no Band News TV, e pra turma do Café com o Jornal, bom dia pra vocês aí. Essas modificações que o Banco Central tá propondo, através de audiência pública e tal, para modificar as regras de monitoramento de movimentações financeiras e tal nos bancos. Primeiro, tem uma balela nesse negócio de audiência pública. Neste caso específico,
talvez até não, porque é uma coisa técnica, numa área que geralmente é muito bem monitorada, com muitos especialistas, instituições muito bem organizadas e tal, e talvez as audiências públicas em questões que envolvam alterações no campo da atuação do Banco Central possam de fato produzir algum tipo de vigilância ou de debate e tal, envolvendo representantes da sociedade ou de entidades civis, de ONGs e tal, mas a balela que eu quero dizer em caráter geral são as audiências públicas. Muitas vezes são processos pretensamente ou idealmente criados para que o público acompanhe alterações que estão sendo elaboradas ou discussões que estão sendo mantidas para alterações, visando alterações em legislações, regras e tudo mais, em várias instâncias do poder, estadual, municipal, federal e tal, e que funcionam de forma muito precária para colher de fato essas opiniões divergentes ou sugestões da sociedade através das audiências públicas. Muitas vezes as audiências públicas têm presença rarefeita ou quase nula no processo de sua elaboração, de seu encaminhamento, e não funciona, é mero cumprimento de uma formalidade. Mas isso passou por audiência pública. Quem foi na audiência pública? O que aconteceu? Nada, zero, ninguém, dia de semana, horário não sei de que e tal. Mas vamos imaginar que estas audiências públicas que o Banco Central está colocando nesse processo, que assim tem que ser, permitam que correções sejam feitas, ajustes sejam feitos e explicações sejam dadas. Ok. Agora, independentemente de colocar uma discussão em audiência pública, cabe a pergunta preliminar de por que você está querendo fazer essa alteração. O Banco Central, em nota ontem, deu vários esclarecimentos, dizendo que absolutamente não está interessado em diminuir o rigor do controle sobre movimentação financeira de gente visada, etc. e tal, que se for o caso até ele vai ser ampliado, blá, 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 blá. Ainda que essa discussão, do ponto de vista do Banco Central, não se aplique, porque o pressuposto que ele abraçou para tomar essa iniciativa é um pressuposto de aumentar o rigor, diminuir a burocracia, agilizar os processos de fiscalização, vigilância em cima de movimentações financeiras atípicas, não é essa a leitura que especialistas fizeram, num primeiro momento. Não é essa a leitura que se está tendo no primeiro momento desse tipo de iniciativa. E aí cabe a pergunta, por que você está propondo isso agora? Com uma diretoria que ainda é a diretoria do governo anterior. Para que mexer nessa história com esse viés? Tirando o parente de político do controle automático, ou melhor, da vigilância automática em relação à movimentação financeira desse grupo. Para que tocar nisso na contramão de um ambiente ou de um discurso oficial e tal, que é exatamente o de aumentar o rigor? E da exigência da sociedade que esse rigor aumente. Você olha o que está acontecendo ainda no mundo da política brasileira, no que diz respeito ao trato do dinheiro público, e os escândalos continuam sendo muito frequentes. O aparato político, o aparato público continuará resistindo duramente a medidas que reduzam a corrupção no seu seio, e ainda assim ela continua. E aí vem um Banco Central que parece que não tem outras coisas para fazer, suponho eu que não tenha, e resolve, naquilo que é a leitura inicial em cima da portaria ou do ato e tal, afrouxar essas regras, facilitar a vida de quem quer movimentar dinheiro sem controle automático da autoridade monetária, da autoridade bancária. Então, o Sérgio Moro ontem, o xerife anticorrupção do governo Bolsonaro, disse lá em Davos, com ar de quem foi surpreendido pela coisa que o governo ainda não analisou. Ora, peraí, se o combate à corrupção é uma questão central para o governo Bolsonaro, se o combate à corrupção é a linha central do seu discurso vitorioso de campanha, se o combate à corrupção é o alicerce maior do grupo político que se formou em torno dele e que conseguiu da população o endosso, o voto
para ficar 4 anos no poder, como é que o Banco Central dessa administração toma uma iniciativa que mexe nesta questão central para o governo Bolsonaro, sem perguntar ao governo Bolsonaro se era hora de fazer um troço desse? E aí eu gosto muito de especular na seguinte linha: quem teve a ideia dentro do Banco Central? Porque o Banco Central é um prédio, vocês sabem, você passar lá, dar um beliscão no bumbum dele, ele não reage. Se você der um chute na canela dele, você quebra o pé. O Banco Central é um prédio, que aliás pessoalmente acho horroroso lá em Brasília, mas vamos lá, é um prédio. Então o prédio não toma iniciativas, ele é nada. Ele é matéria morta, está em pé, mas é matéria morta. Alguém lá dentro, com nome, sobrenome, paletó, gravata, secretária, carro oficial, tomou essa iniciativa. Quem? Porque lá do Banco Central a gente já tem aquele negócio do Copom, que é sempre uma coisa que eu sempre achei meio assim, uma ormetada, nunca consegui saber. Você entra com o Copom inteiro no elevador, não sabe quem é. Né? Então tem aquele Copom. Quem é Copom? Copom aumentou os juros. O Copom falou não sei o quê. Quem é o Copom? A sociedade não sabe quem é o Copom. Sabe quem é o político, sabe quem é o senador, sabe quem é o deputado, sabe quem é o ministro supremo, sabe quem é tudo. Jogador de futebol, ator de televisão, jornalista. Mas o Copom que decide o destino da economia brasileira, ninguém sabe quem é. Ah, mas é público, mas é tão pouco público que ninguém sabe quem é. Isso é um fato. A coisa do Banco Central também, parece uma caixa preta. Então alguém dentro do Banco Central fez alguma coisa que o governo não sabia que estava sendo feita, que o ministro do combate à corrupção, seu Sérgio Moro, ficou de saia justa ontem em Davos, sem poder prestar esclarecimento. Não, o governo ainda vai analisar. Como se está emanando do governo? Se está emanando do próprio governo, como é que o governo ainda vai analisar? Então, o gostoso para mim nessa história é o seguinte: primeiro, deixar aqui 30% de possibilidade de que a primeira leitura deste ato tenha sido tecnicamente equivocada. Pode ser que a gente esteja reagindo a um primeiro momento dessa leitura e com calma os especialistas, não, peraí, de fato, inserindo os bancos nesse trabalho de controle, a coisa melhora e tal. Então, ainda admito a possibilidade de estarmos todos aqui discutindo com um viés equivocado, ok? Agora, supondo que não estejamos discutindo com viés equivocado, o grande barato que eu acho que tem que prevalecer ao longo do dia de hoje é o seguinte: qual é o nome do executivo do Banco Central que tomou essa iniciativa? Por que o Banco Central, ou quem dentro do Banco Central a endossou para transformá-la numa iniciativa da instituição? E como é possível que uma instituição do governo Bolsonaro, em pleno início do governo Bolsonaro, comprometido que é com o combate à corrupção, pelo menos como essência do seu discurso, faça um negócio desse sem consultar os superiores na hierarquia de Brasília, tá certo? Essa é a grande curiosidade da história. Lamentavelmente é feriado bancário hoje aqui em São Paulo, senão eu já ia experimentar a nova norma, ou a norma que está em discussão, movimentando uns milhões de reais na minha conta para ver se passava batido, tá certo? Toca o barco aí, Barão.